Olá a todos meus queridos amigos e amigas desse fantástico canal Kung Fu em Foco. Eu sei que, como sempre, vocês ansiosos para saber as próximas entrevistas e hoje, como sempre, um convidado de grande garbo e elegância. Não é isso, Lu? É isso mesmo, intergalácticos no mundo Kung Fu, como diz Luiz Felipe, chegando muito além da estratosfera. E agora que o Capitão Kirk realmente vai ao espaço no dia 12, nós temos hoje um rapaz para nos conversarmos sobre Tai Chi e a mística terapêutica dessa arte marcial. Não é isso, Bruno? Isso aí, um grande prazer e honra receber hoje aqui José de Oliveira Tito, instrutor de Tai Chi pela metodologia Liu Pai Lin e terapeuta corporal. Tito, seja muito bem-vindo. Gratidão, uma honra aqui estar com vocês, compor esse cenário aqui e poder disseminar mais esse conhecimento tão importante, né, das artes marciais, terapêuticas, que tanto bem nos fazem, né? Uma coisa muito especial. Pessoal, e se você ainda não se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que a gente está acontecendo por aqui. E como sempre, eu iniciando as perguntas. Tito, você falou dessa questão das terapias e nós temos passado, né, agora parece que um pouco mais brando, mas passamos por essa pandemia, essa loucura que todo mundo foi enclausurado em casa, muita gente com depressão, muita gente preocupada com a saúde, com a família, e era aquele turbilhão de emoções, e muitas pessoas recorreram às terapias integrativas, o Tai Chi Chuan, o Iyo, o Qigong, para poder fazer a manutenção dessa saúde. Como que você se estruturou, né, com esses trabalhos 100% online durante esse período e como é que foi a repercussão desses trabalhos? Cara, foi muito interessante, assim, como a gente está sintonizado com uma energia maior, né? Eu fiquei um tempo, assim, distante, né, da área de dar aula, essas coisas assim, só ficava com a minha prática mesmo, mas fiquei 15 anos na área de restaurante, cara. Então, fui, né, proprietário, sócio, fiz um monte de coisa. E quando chegou no final de 2018, eu falei que para mim já estava bom aquela vivência, aquela experiência, foi muito legal, mas chega, né, cara? E eu senti que tinha que voltar para a minha área terapêutica para valer mesmo, que eu fazia algum outro atendimento, né, de massagem, de acupuntura, mas aulas de Tai Chi mesmo, eu tinha até um ou outro aluno, às vezes, né, antigo, assim, que a gente fazia uma reciclagem, né? Mas aí eu senti que eu tinha que voltar. Então, no começo de 2019, eu reativei, né, um marketing assim, voltando, sinalizando que eu estava voltando, né? E quando foi em outubro de 2019, né, eu já não estava mais querendo encarar essa coisa de alugar sala, salão, espaço, né, ter um estabelecimento, era uma coisa assim que gerava um estressinho, né, cara? Época de férias, assim, a gente sabe como é que é, né? Todo mundo debanda e a gente fica lá com aluguel. E aí, cara, eu falei assim, vou ver qual que é essa onda digital, cara, entendeu? Então, fui devagarinho, né? Tinha bastante coisas assim acontecendo, principalmente de yoga, né? Que o pessoal começou já a fazer trabalhos online. Tai Chi tinha pouca coisa também assim, e eu arrisquei, né, cara? Abri uma turma pelo Zoom aqui mesmo, né? Comecei a divulgar e fiz 3 meses de aula aberta gratuita, né? De outubro a dezembro, quem chegasse já estava dentro, tal. Aí, em janeiro, aí vim avisando o pessoal, né? Olha, a partir de janeiro, o professor aqui ainda está na matéria, né? O espírito está na matéria, precisa se alimentar. Então, vai ter uma pequena taxa de participação, tal. E assim, teve gente que começou naquela época e está até hoje, entendeu? Assim, seguindo, se desenvolvendo, e eu percebi uma coisa muito interessante, assim, né? O que a gente pode entender melhor do que é a nossa mente, do que é o campo da energia, né? Eu senti que as pessoas conseguiam entrar na vibe, cara. Tá? Então, masterizava aquela energia mesmo. Então, no começo a gente fica meio esquisito na frente de um celular, de uma câmera, né? Então, eu só ficava olhando o meu movimento, né? E as pessoas seguindo, tal. E eu fui vendo que o resultado acontecia. Então, eu vi assim que o formato é virtual, mas o efeito é bem real. Tá? E a gente tem assim o mestre Liu Pai Lin,
ele traz o Tai Chi assim numa dimensão assim estratosférica mesmo, né? Ele conecta a gente com a rede celestial, tá? Então essa palavra céu que a gente tanto usa, né? Ela tem um código dentro dela, né? Céu é campo da energia universal, tá? Então, e existe do mesmo jeito que a gente está conectado aqui com a rede de internet, pelos satélites, etc. e tal, tá? Pela nossa mentalidade, a gente se conecta também com a rede celestial. É um campo de energia que tem uma rede mesmo que acontece, que envolve o planeta, que a gente está contido dentro dele. E através dessa rede, pela concentração, a gente se conecta com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, tá? Então, eu tenho alunos de Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Centro-Oeste, entendeu? E as pessoas realmente, por exemplo, na estrutura da aula, eu dou 2 aulas online, né, ao vivo, de terças e quintas, né, das 7h30 às 8 horas. Aí, quem não pode fazer, eu mando a gravação. Então, a maioria, né, está fazendo pela gravação e está se sentindo bem, tá? Então, realmente, assim, eu vejo que o Tai Chi é um grande recurso que nós temos aí para atender essa questão de equilíbrio emocional, da pessoa sentir, né, que existe uma força maior, né, que a força vital é uma coisa assim que pode resolver o que for preciso, tá? Tem todos os recursos da medicina aí e tal, mas é quando a força vital foi de alguma maneira negligenciada. E a gente pode começar a voltar, né, a nossa atenção para essa força, que é vamos dizer assim, a expressão da natureza criadora na nossa vida, né? Então, é uma coisa muito especial. E aí eu acompanhei isso, assim, né? Comecei antes da história, aí quando chegou em março, lá a coisa degringolou, eu já estava na estrada, né? Então, foi uma coisa interessante, assim mesmo, eu já estava mais à vontade com a câmera. Legal, Felipe? Antes de eu fazer a pergunta, depois eu gostaria que todo mundo visse e comentasse, assim que assistir esse vídeo, porque me parece que na apresentação do Luiz Felipe, ele falou, bem-vindo ao meu canal. E olha, vamos ver. depois a gente vai pedir aí todo mundo sabe, né? Vamos continuar aqui com o Tito. Tito, é muito interessante, né? É uma coisa assim que a gente precisa realmente... eu e o Bruno, a gente trabalha bastante com isso, o Luiz Felipe, né? A gente divulgar o bem-estar, a saúde através do Tai Chi, né? E das práticas integrativas, né? Que nem o Bruno é um amante praticante do Qigong, né? E o sistema do Mestre Liu, ele é calcado nisso também, né? Não é só o Tai Chi, né? Ele fala de medicina tradicional chinesa, do Qigong, Tuiná, não é isso? Se eu não estou enganado, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é que é o sistema, né, que você segue, assim, do Mestre Liu, como é que funciona o equilíbrio entre essas partes todas. Pois é, então tem assim, né, os departamentos, né? Existe o Tai Chi Pai Lin, né, que é o nome de um conjunto de práticas, né, taoístas, né? Então mais do que a medicina tradicional chinesa, né? O Mestre Liu, ele ensina, né, ele ensinou para a gente a medicina taoísta, que é um degrau acima ainda, tá? E que a gente vê assim que tem algumas diferenciações, assim, algumas distinções. Então, essas práticas, né, do Tai Chi Pai Lin são compostas, né, das meditações taoístas, né, o Taoyin, né? Aí tem o Qigong, tem o Tuiná e tem o Tai Chi Chuan, tá? Então, vamos supor assim, são essas quatro vertentes assim que tem no Tai Chi Pai Lin, tá? E ele ensinava, né, o princípio, né? Tai Chi é o princípio. Então, o Tai Chi está em todas elas, tá? E o Tai Chi Chuan, né, é quando a gente pratica, né, a gente, através do movimento corporal, desse gestual, a gente pratica o Tai Chi, a gente manifesta o Tai Chi no movimento, né, expansão, recolhimento, a pulsação, né, do universo da vida, né? Então, ele apresentou a coisa de uma forma muito ampla, muito integrada, tá? E ele tem um vídeo que ele fala assim, agora eu vou explicar o que é Tai Chi Chuan. E ele diz assim,
Tai Chi Chuan é uma prática para a longevidade e para o sentimento de amor. Então, olha aonde que ele vai, né? E ele falava nas aulas dele, reforçava muito a importância da compaixão, da gente desenvolver, restaurar a compaixão nas relações humanas, na vida humana. Então, por isso que eu falo que ele falava de um degrau de cima, assim, né? Não era uma coisa assim que ficava no aspecto terapêutico, vamos dizer assim, tá? Era uma base para a pessoa restaurar a energia dela e, a partir desse equilíbrio energético, dessa harmonia interior que o Tai Chi promove, né? O Tai Chi Chuan, por exemplo, né? A pessoa entrar em contato, né? Com dimensões superiores da vida mesmo, tá? Sentir como que a natureza tá dentro da gente, como que a natureza está acontecendo, essa força vital que eu estava falando, né? Esse comando que existe na natureza, propiciando todas as condições para a vida acontecer. Então, é mais ou menos isso que ele colocou no nosso coração e na nossa memória. Tito, Sim. um dos objetivos do nosso programa é contar um pouco da história, né, do desenvolvimento do Kung Fu, do Tai Chi Chuan aqui no Brasil. E o mestre Liu Pailin, poxa, é uma grande figura, né, um grande personagem importantíssimo nessa história de desenvolvimento, especialmente do Tai Chi Chuan. Queria que você falasse um pouquinho da história do mestre Liu Pailin e também dele como pessoa. Sei que você teve alguns momentos com ele, né? Se você pudesse contar sobre isso, seria muito engrandecedor para a gente. Uma honra, cara, uma honra falar desse ser iluminado, né? Que ele é considerado por nós, por quem conheceu ele, assim, um ser iluminado, tá? E ele chegou no Brasil em 75, né? Vindo da China, e ele começou a fazer um trabalho de aulas de Tai Chi num espaço que tinha aqui na Vila Olímpia, como é que é? Missão Católica Chinesa. Era um espaço grande lá, e lá ele começou, né, o trabalho de com o Tai Chi Chuan, tá? Então, algumas pessoas que eu conheci assim na época, quando eu cheguei, né, para conhecer o trabalho do mestre Liu, foi em 88. Eu já tinha passado por uma outra escola de Tai Chi, que trabalhava no estilo Yan, né, fiquei 3 anos lá, e quando eu conheci o trabalho do mestre Liu, eu adotei como minha linha de referência principal. E lá ele começou, né, a encantar as pessoas, né, com um jeito de ser assim, dócil, amoroso, mas ao mesmo tempo com uma firmeza, né, quando ele trazia o que era para ser corrigido, assim, né, no caso do comportamento, né, dos discípulos. E ele tinha um aspecto muito interessante. Aí ele começou a fazer os atendimentos terapêuticos, ensinar as outras práticas taoístas, né, de meditação. E ele tinha o seguinte: quando algum discípulo dele ia procurar ele para ter atendimento de acupuntura, ou ele trabalhava com ervas também, né? Fitoterapia chinesa, assim, ele dava primeiro uma grande bronca. Ele falava assim: não está praticando. Né? Ficou doente porque não está praticando. Então, ele já dava uma pisa no sujeito, mostrando, né, que a terapêutica lá, né, quando a gente vai buscar uma terapêutica, é porque a gente, de alguma maneira, negligenciou a prática. Porque se praticar, né, a coisa fica boa, né? O objetivo do trabalho é essa profilaxia, né? Então, tinha isso nele, né? E ele formou algumas pessoas, né, que ao longo do tempo vieram disseminando o trabalho dele, e eu cheguei do trabalho dele através de um discípulo, uma pessoa que treinava com ele, tá? E fui assistir algumas aulas com ele pessoalmente, alguns workshops, alguns treinamentos que ele dava, tá? Mas fiz treinamento mais também com os discípulos dele direto também, tá? Então, assim, a minha vivência pessoal com ele não foi tão marcante quanto pessoas que conviveram, né, sistematicamente com ele. Mas a primeira aula que eu tive com ele, né, que eu fui assistir até uma aula, né, e ele dava a aula, né, a aula do Tai Chi Chuan Pailin tem 3 aspectos. Tem um primeiro estágio que é uma preparação, né, físico, assim, para a gente estruturar mesmo as articulações, aquecer os tendões, músculos. Um segundo momento entra os Qiguns, né, que é a hora que a gente começa já a fazer os treinamentos de energia, e finaliza com o Kati, né, com a forma do Tai Chi, né?
Então, tem essa organização no Tai Chi Chuan Pai Lin. E aí ele pegou, fez a prática toda lá e foi dar uma palestra. Ele sempre dava uma palestra depois da aula, né? E nesse dia ele falou do comando, a importância da gente acionar o nosso comando central. E ele falando que o espírito é o comando, né? Então, o espírito é o comando, o espírito está no comando. Então, ele começou a falar dessas coisas e tinha uma neta dele que traduzia. Que ele não falava português, porque quando ele falava, era muito engraçado a língua dele, a pronúncia dele em português, e as pessoas ficavam tirando sarro dele. Então, ele dava as palestras em chinês e a neta dele traduzia. E teve um momento assim que eu simplesmente me abstraí de toda a tradução e fiquei olhando para ele. Entrei em contato assim com a dimensão mesmo de uma telepatia, sei lá eu, cara. E eu notei algumas coisas especiais nele. E quando ele queria enfatizar alguma coisa no que ele estava falando, ele fazia um gesto com a mão assim, ó. Ele falava e fazia assim, ó. Então, ele estava acionando na gente o mestre do comando aqui, o ID3. Eu senti que aquilo lá, né, aumentava a minha concentração quando ele fazia aquilo lá. Eu falei, meu, do que esse cara está fazendo, né? Quem que é esse senhor aí? Então, aquela vez lá já me marcou assim a consciência, né, de um jeito muito especial. E aí depois eu fiz alguns outros treinamentos, alguns outros encontros com ele assim, tá? Mas aquele primeiro assim foi um batizado mesmo energético, muito especial, tá? E o que a gente vê assim, né? Eu conheço pessoas que foram praticamente receberam no aeroporto, né? Começaram bem no início com ele, tá? E assim o encantamento que ele deixou nessas pessoas, né? Ele fazia com que cada um deles se sentisse especial, né? Cada um deles. Tem um acontecimento de um amigo especial que eu conheci depois, fiquei sabendo que ele tinha treinado, mas a gente fez uma amizade antes de se conhecer pelo Tai Chi. E esse amigo, ele arrumou, né? Ele fazia, na época, aquela biodança, então ele arrumou alguns lugares para o mestre Liu dar aula, né? E, assim, discretamente, tal. Aí, de repente, um dia ele está na feira, ali na Vila Mariana, aí ele viu que passou o mestre Liu com eu não sei se foi o neto dele ou a neta, passaram assim por ele. Aí ele olhou assim, pensou que não tinha sido notado, né? Aí ele está numa banca, de repente vem o neto ou a neta dele e fala assim, olha, vovô mandou dizer que é muito agradecido por você apoiar o trabalho dele. Então, assim, do nada, né? Aí passou um tempo, né? Ele chegou na aula, essa pessoa chegou numa aula do mestre Liu, já tinha começado, ele abriu a porta bem devagarinho, assim, né? Mas, mesmo devagar, o mestre estava fazendo o cati, parou e olhou para ele, assim, né? E continuou fazendo. Aí, na hora da palestra, ele falou assim, teve um momento que eu perdi a concentração, né? Que chegou um amigo meu. Então, ele, né, mostrava assim mesmo essa compaixão, esse carinho, né? E ele falou que o povo brasileiro, ele sentia assim que o povo brasileiro merecia conhecer o Tai Chi Chuan, merecia conhecer esse conhecimento taoísta que tanto benefício traz. Então, ele se apaixonou, ele viu que ele tinha uma missão com o povo brasileiro. Beleza? Eu falo bastante, gente. Vocês fiquem à vontade na hora que quiser. Não, perfeito, perfeito. Fantástico. Tá bom? Pessoal, recebendo aqui hoje Tito Tai Chi, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, Tito, você falou uma coisa muito bacana, que é essa questão da conexão, né, que o Tai Chi Chuan causa entre as pessoas, né, essa questão da dificuldade do mestre chinês aqui no Brasil, quando ele chega com o idioma, com as pessoas, e, obviamente, com a receptividade do brasileiro. E o Tai Chi Chuan tem uma coisa muito interessante, que é a questão da ligação de mente, corpo, espírito. Você tem alguma história, ou como foi a receptividade de alguns alunos, às vezes, que são fervorosos nas suas religiões, ou como que você lidava com essa questão de falar de energia, com as pessoas mais religiosas? Como é que é o seu tratamento fino com toda essa história? Que, voltando a dizer, na China, no Japão, eles têm uma relação diferente que a gente tem aqui no Ocidente com religião. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
Então, a grande sacada do mestre Liu Pailin foi que ele viu que ele tinha que adaptar, né, a forma de praticar e ensinar para uma concepção ocidental, tá? Porque o ensinamento tradicional do Tai Chi na China é muito diferente do que a gente, né, o brasileiro ocidental ele tem muita dificuldade de ficar ali concentrado, quietinho, né? O mestre vai lá na frente, né? Faz e salve-se quem puder, entendeu? Eu sei de casos assim, né, na China que a pessoa ficava um ano praticando até que ele podia fazer uma pergunta para o mestre de alguma coisa, né? Era uma coisa absolutamente por osmose ali a história, né? Onde vai a mão, onde vai o pé, e ele veio adaptando isso para a gente, né? As palestras que ele dava, ele fazia, né? Ele usava elementos assim da filosofia ocidental, do cristianismo, tá? Ele pegava aspectos de outras filosofias, cara, e ajustava, né? Mostrava que aquilo lá estava no tal também, que o tal que estava harmonizado, aquilo lá que era um conhecimento universal mesmo, tá? Agora, essa experiência, assim, que você perguntou especificamente, eu vivi uma recentemente, assim, que foi para mim assim eu fiquei até meio assim preocupado, né? Pô, o que eu estou fazendo, né, meu? Eu tenho que como é que é falar disso assim e as pessoas como é que elas vão receber? Eu estava dando um workshop, uma aluna minha que já faz a aula convidou a avó dela de 97 anos para fazer a aula, né? Porque o médico, né, e é uma senhora lúcida, saudável, o médico falou assim, olha, eu recomendo para a senhora começar a fazer Tai Chi Chuan, porque ele viu que ela ainda tem muita bala na agulha, né? Então, aí ela assistindo a aula, e num determinado momento eu falei assim, né? Dentro da concepção, né, taoísta, de energia, de universo, né, a vida é um mistério que vem do nada e se manifesta no vazio. Ponto. Né? Dentro do contexto de umas coisas que eu estava falando da energia, né? Aí, consegui, né? Continuei fazendo a live e tal. Aí, depois, a minha aluna entrou em contato comigo e falou assim, olha, não sei se você notou, né? Minha avó estava comigo lá, assistindo, tal, fazendo as práticas, e teve uma coisa que mexeu muito com ela, né? Quando você falou, né, do mistério, do nada, do vazio, né? Ela olhou para mim e falou assim, nossa, isso que ele está falando é muito alto, é muito espiritual. E essa senhora é 97 anos de catolicismo, tá? Assim, de católica mesmo, de seguir, né? Então, aquilo lá deu uma mexida com ela, tá? Aí, quando a minha aluna falou isso, eu falei assim, olha, eu quero fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo aqui e você mostra para ela que eu quero contextualizar, explicar o que eu estava falando, que era uma concepção oriental, tal, que eles têm uma outra visão, né, de como que funcionam as coisas, né? Que para eles, no taoísmo, assim, não existe um ser divino como no Ocidente tem, né? Um Deus, um criador, né? Existe uma força criadora. Aí eu peguei e mandei para a pessoa, né? Mandei para a senhora lá, se agradecia a presença dela, a honra, né, da presença dela. Eu estou com 60, ela está com 97, meu, tem uma distância, e daqui para lá, né, é bem diferente do que, sabe, até chegar aqui, né? Aqui a gente está ainda mesmo, né, num pique tal, pô, daqui para frente, como é que é isso? E ela, com toda a vitalidade, eu vi ela fazendo o abraço do Tai Chi, a postura da... Cara, que coisa linda, linda, a concentração dela ali. E aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, dona Valci, isso que eu falei é uma forma de... É um conceito, é uma concepção, né? Porque eles têm uma visão, assim, de uma força que está organizada no universo, que gera, que cria, que organiza tudo e tal. Mas Deus está acima de tudo isso, né? É Deus que está nesse comando todo, tá? Esse Deus que a gente concebe aqui, né? Para mim é dessa forma. Eu consigo ver essas duas coisas, né? Que existe um arquiteto universal, né? Existe um ser supremo e ele está no comando de tudo isso. Aí tem Jesus, né? Que traz todo esse caminho da evolução espiritual para a gente, né? Que a gente fala da salvação. Cara, disse que ela começou a chorar, emocionada, mas no bom sentido, né? Diz que ela falou assim, nossa, 97 anos, com uma visão tão pequena de Deus, aquilo, né, a soma dessas coisas, né, integrou ela assim
Imagina, com 97 anos, ela conseguir, olha que grau tem esse espírito também, né? Ela conseguir, sabe, ter essa mudança de eixo, cara, da espiritualidade. Então, cara, eu fiquei assim, cada vez que eu vou dar alguma palestra agora, eu tomo assim, não que foi um descuido, mas eu já tenho comigo assim, que são coisas que mexem com o interior das pessoas, tá? Positivamente, tá? Mas é bom a gente ter cuidado, tá? De vir assim, dosando as coisas devagarinho, né? Bem tai chi mesmo, bem devagarinho, sabe? Para caber. Legal, Luiz? Muito legal, Tito. É bem isso que você falou mesmo. Chegar até aqui é uma coisa, daqui para frente é outra. O Oxi. Bruno não aparenta, mas ele também já beira aí a sua terceira idade. É que o Tai Chi cuida muito bem desse rapaz da barba bicolor. Cara, eu já tô com 60, eu tô com 62, não parece? Hã? E se vocês repararem, a idade do Bruno é só no cabelo, porque está começando a sair, entendeu? Mas prossiga, Só o Luciano, por cabelo, favor. mas, pô, 62 eu também, cara. Tá bom, Tá obrigado. bem, tá bem cuidado, formal. Se ele puxar um pouquinho a franja, dá para passar por 61. Exatamente, já falei isso com ele. Mas, Tito, eu queria. Você falou assim para a gente, né, do Mestre Liu, mas você também, além da família Yang que você praticou, né, antes, e você ainda teve uma terceira influência marcial que é da minha família, da família do Luiz Felipe, né, que é o irmão do nosso grão-mestre Liu Yinkei. Você teve uma passagem com o falecido grão-mestre Li Hongqi. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que você aprendeu com ele, assim, que você ainda utiliza e leva até hoje contigo. Cara, que delícia assim, saber que você também tá nessa linhagem, assim, sabe? Quando a gente se falou, né, você revelou, porque para mim foi um divisor de águas, o mestre Li Hongqi, né? Porque quando eu fui fazer com ele um workshop, né, um treinamento de Qigong terapêutico, né? Então, eu senti assim, né, que até ali, né, eu tinha um panorama assim muito legal de tudo, né, com o que eu aprendi lá na primeira escola, o mestre Liu assim que me deu todo esse horizonte, mas o mestre Li Hongqi, ele coloriu essas coisas todas, tá? O jeito dele ensinar, a simplicidade, né? E assim, a forma com que ele simplificava tudo, né? Me marcou muito. Né? Então, eu senti assim que, naquele momento, assim, me deu uma graduação colorida, assim, de conseguir traduzir até melhor toda essa estrutura, toda essa ciência, né? Que ele estava ensinando uma prática lá de Qigong, por exemplo, e ele via assim que as pessoas ficavam meio assim, né? Será que é possível? O que é isso e tal, né? Meio ressabiada. Aí ele parava, ele olhava assim para a gente e falava assim, não tem segredo. O segredo é prática. Pratica, faz. E vai concentrando, daqui a pouquinho chega a energia. Vivencia. Ele trazia a gente para vivenciar sem se preocupar com a forma, né, com o mistério. Não, pratica. O segredo é a prática. O segredo é a prática. Ele falava desse jeito, assim, né? Eu gosto de falar do jeito que ele falava, que me traz a presença dele, né? A memória viva. E aí eu fui fazer também com ele um curso de acupuntura, um workshop de acupuntura. Aí um aluno perguntou assim, mestre, como é que a gente faz para saber se o ponto, né, é nessa região mesmo, né? Aí ele olhou assim, é simples, é sensibilidade, é diferente, né? Fica ali, ó, fica ali, daqui a pouquinho você sente que é diferente. Então, ele levava a gente para vivenciar as coisas assim de um jeito muito simples, além das práticas, né, que o Qigong que eu aprendi com ele assim, também de uma simplicidade, cara, e de uma dimensão. Por isso que eu falei, né, que com ele eu aprendi um Qigong terapêutico e transcendental, tá? Ele levava a gente mesmo assim para a estratosfera, né, e trabalhar constelações, umas coisas assim muito especiais, tá?
E me trouxe esse sentimento, assim, porque, por exemplo, eu não tenho muita facilidade com coisas muito assim, isso aqui tem esse segredo da não sei o quê, bababá, bababá, né? Eu falo, mas para Tai Chi é uma coisa tão simples, né? Eu não vejo necessidade disso. Então, eu trabalho dentro de uma linha de simplicidade. Tá? Então, eu fico olhando, por exemplo, aqui nós temos a palavra Tai Chi Chuan, né? Escrita em chinês, né? No ideograma chinês. Né? Então, quando eu olho a palavra Tai, que é essa daqui, que ela significa supremo, superior, aí eu vejo que um ser humano, né? Um corpo humano, numa atitude proativa, né? E esse pontinho aqui embaixo, para mim, representa a centralidade, a verticalidade. Né? Então, eu começo a, assim, buscar também essas coisas assim na minha consciência. Né? Então, essa tradução, para mim, fica mais fácil, né? Fica mais do meu jeito. Né? Que eu tenho 3 linhas filosóficas que eu sigo. Tá? É o taoísmo, o zen budismo e o mineirismo. Tá? O mineirismo é uma coisa assim, diferencial também, cara. Um dia, se vocês quiserem ter um treinamento especial, porque o mineiro, né? Estou falando com paulistas e cariocas aqui, né? O mineiro é um ser desconfiado. Tá? Então, ele não acredita, assim, ele não entra no embalo das coisas assim. É muito difícil enganar o mineiro, tá? Que nós somos desconfiados com as coisas. Então, a gente começa a estudar, o cara fala, isso aqui é isso, isso, isso. Aí, assim, é mesmo, só? Deixa eu ver isso aí na vida. Deixa eu ver se isso funciona na lavoura, se funciona com a mulher, tá? Então, a gente vai fazendo esse trabalho, assim, de adaptação. Legal? Deixa eu ver onde eu estava agora. Então, essa forma, né, que o mestre Li Hongqi me ensinou, né? E teve um dia, cara, que eu estava fazendo um exercício, né, que ele ensinou lá, aí ele olhou para mim assim, ele viu que eu não tinha entrado na vibe do exercício assim, ele falou assim, é assim, faz mais Tai Chi. Ele olhou para mim e falou assim, faz Tai Chi. Na hora que fez Tai Chi, eu pum, entrei no movimento. Entendeu? Eu mesmo, sabe, eu estava muito aqui ainda tentando, né, ver a forma, tal, direitinho, ele não faz Tai Chi. Fez assim, eu entrei, senti a força. Então, assim, para mim, é uma das referências. Né? Então, eu tenho o mestre Liu Pailin, o mestre Li Hongqi, eu tenho o Italívio Martins Bonfim, que foi um dos discípulos do Liu Pailin que eu treinei mais tempo, tá? E tem o Roque Henrique Severino, que era da escola Yang, né? Foi a primeira escola que eu participei. Então, eu tenho essas 4 referências da minha prática. E eu falo assim que eu tô assim carente, né? Porque os 4 já estão no plano espiritual. Né? Então, de vez em quando, eu tenho que buscar lá em cima. E Tito, Sim. o que você acha de diferente, né? O que você pode me dizer, né, aqui de diferente, por exemplo, das outras metodologias que você praticou, das outras escolas, para a escola do mestre Liu Pailin? Assim, o que você vê de diferente na escola do mestre Liu Pailin? A adaptação que ele fez, por exemplo, no ensino do Tai Chi, tá? No estilo Pailin, a gente não corrige as pessoas. Tá? Não tem essa coisa de corrigir. O mestre ensinava assim, a forma é um meio para se chegar na essência. Então, não se preocupe com a forma. Tá? Então, por exemplo, eu estou dando aula online. Tá? E aí tem alguns movimentos que são um pouquinho mais elaborados, eu falo para as pessoas, olha e faz. Olha e faz. Não se preocupa. Aí, depois de fazer algumas vezes, assim, na outra aula, eu falo assim, ó, vou ensinar alguns detalhes daquele exercício para a gente ter uma absorção melhor, né? Uma assimilação melhor. Eu ensino ó, o pé aqui, a mão aqui, ó, facilita para a energia circular, tá? Mas esse detalhe é muito significativo, tá? A gente fazer e descobrir, porque o Tai Chi, né? Essa palavra é uma palavra assim que pode significar naturalidade. Então, a gente retorna para o que é natural. Então, eu falo para os meus alunos que o Tai Chi, a gente está restaurando uma coisa que a gente já conhece.
que o Tai Chi é a força vital, é o fluxo vital. Então, a gente adotou esse nome, né, emprestou esse nome, e a gente tem uma gratidão para essa civilização, né, para algumas pessoas que, sabe, trouxeram, ao longo de milênios, né, preservaram esse ensinamento, chegou para nós. Então, a gente tem toda uma reverência a isso, tá? Mas que Tai Chi é fluxo vital, é pulso vital. E o interessante, viu, Bruno, é que vocês devem ter ficado sabendo que o Tai Chi foi considerado pela Unesco patrimônio imaterial da humanidade. Por quê? Porque é uma coisa sabe, que cabe em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer idioma, tá? Algumas adaptações são feitas assim e é muito universal. Existem outras práticas também que têm o mesmo sentido dessa integração, de trabalhar chakras e tudo mais, mas que tem toda uma mística, né? Tem toda uma concepção que dificulta, às vezes, as pessoas praticarem. Tá? Então, assim, a gente pratica Tai Chi em qualquer idade, com qualquer roupa, em qualquer lugar. Tá? Então, é uma coisa muito abrangente. Eu, por exemplo, eu dou com uma aluna que ela tem um problema assim, de obesidade que dificulta muito os movimentos dela. Tá? E ela veio toda preocupada, eu falei assim, olha, você vai fazer a dimensão que o seu corpo permitir. Só que aqui, na sua mentalidade, você vai olhar fazendo, você vai se ver fazendo do jeito que eu estou fazendo, independente da tua forma. Tá? Introjeta a essência do exercício. Olha, cara, o pessoal entra em êxtase, velho. Porque ela vê assim que o limite é circunstancial, material, mas a hora que ela entra em contato com o Ti, né, que eu falo assim, quando a gente entra em contato, né, com essa frequência da energia vital, a gente redescobre o sentido da vida. Porque o sentido da vida está na própria vida. Então, a gente entra em contato com o sentido mais essencial da vida, o sentido da nossa existência. E aí, independente do segmento filosófico ou religioso que a pessoa tenha, né, isso fica potencializado, não vai contra nada, né, e facilita. Então, o destaque, né, da linhagem Pailin é essa naturalidade, essa facilidade, né, da gente praticar, se adaptar, né, não ter restrição de idade, de tamanho, nem nada, sabe? Cabe em qualquer lugar, pensar assim, né, em 2 metros quadrados, você está ali, você faz toda a forma. Né? É essa facilidade. Então, o destaque para mim é a capacidade que ele teve de simplificar todo esse conhecimento, facilitar para a gente ter acesso a isso. Pessoal, recebendo aqui hoje Tito Tai Chi, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E temos um rapaz hoje despojado, no qual o casaco levemente aberto, que me lembra os filmes de Bruce Lee, o qual este afrontava os japoneses, que é o dono do zoom e do relógio, Sifu Bruno Barros. Como estamos no tempo? Para fazer uma última pergunta aí, Felipe. Vai lá. Dono do zoom e do quê? E do relógio. Aqui, ó. É o dono das coisas, cara. Não usa o relógio para você ver. Tito, pouca gente sabe, né? Você comentou essa questão do Tai Chi, os benefícios do Tai Chi, essa questão, eu poderia dizer até esotérica do Tai Chi Chuan, muito ligada ao Tai Chi Chuan. E pouca gente sabe que o Tai Chi Chuan é um dos estilos de artes marciais mais pesquisados academicamente no mundo todo. Né? Tem muitos artigos científicos sobre Tai Chi Chuan com diferentes desfechos para hipertensão, para depressão, problemas sociais. Eu queria saber se você tem algum caso para contar seu, de alunos seus, de amigos seus, de algum quase milagre operado pela prática do Tai Chi Chuan. Você tem algum caso desse para contar para a gente? Rapaz, tem alguns. Eu vou falar um aqui que é muito especial. O mestre Liu Pailin, ele ensinou uma forma de Tai Chi, que é o Tai Chi sentado, o alongamento dos 9 tendões. Tá? Ele fala assim que é o resumo do Tai Chi. Né? A essência do Tai Chi está nesse exercício, é o Tai Chi sentado. Depois, quem quiser conhecer, no meu canal de YouTube, Tito Tai Chi, tem lá o Tai Chi sentado, eu explico assim, passo a passo,
É muito legal. E a minha sogra, ela tinha um mioma, né, que é do tamanho de um ovo, assim. E o médico falou assim, ó, cirurgia, né, já marcou cirurgia e tudo mais. E o meu professor, né, o mestre Tarível, ele, além de professor de Tai Chi, ele também era sensei de judô e era terapeuta corporal, trabalhava com acupuntura. E eu tinha ouvido falar que ele dava jeito de desaparecer mioma, tá? Aí marquei para minha sogra lá, ela foi lá, tá? E ele, através dessa prática do 9 tendões, do Tai Chi sentado, ele fez todo um esquema, né, que ela começou a fazer uma quantidade, foi até uma quantidade, depois ela veio reduzindo, reduzindo, voltando à primeira quantidade, tá? E aí o médico dela está procurando mioma até hoje. Tá? Então, é assim, a ciência, né, da energia no movimento. Tá? Porque se pensar, o que a gente precisa colocar em ordem na nossa vida não é o nosso corpo, o nosso organismo. Isso já está naturalmente funciona. Tudo funciona aqui. Agora, pelo distanciamento do vital, a pessoa, através de situações emocionais ou intelectuais, mentais, ela se distancia do vital. Tá? Então, quando a gente consegue fazer com que a pessoa volte para esse sentido, para essa frequência vital, né, tudo volta. Então, o que a gente tem que treinar é a nossa mente, é a nossa mentalidade. A gente tem que voltar a nossa mente para a natureza, para a percepção da natureza que já está aqui. Porque esse corpo nada mais é do que um conjunto, né, integrado dos elementos que existem na natureza. Tá? E que o espírito, quando ele adentra a esse veículo, tá? Ele toma conta e faz tudo isso funcionar. Mas, através da mente, está sujeito, através dos sentidos, ele perder a energia que ele precisa ter para isso funcionar adequadamente. E quando esse organismo está bem nutrido, as nossas faculdades mentais elevadas, né, discernimento, clareza, né, concentração, foco, tudo isso melhora também. A raiz de tudo que acontece na mente está no corpo. Só que, às vezes, a pessoa vive numa separação, tá? Em que ela esquece de cuidar, né, do metabolismo basal dela energético. Ela não dá pausas na vida dela. Né? Ela não cuida, né, do equilíbrio entre atividade e repouso, a alimentação, né, a higiene mental. Tá? Então, ela começa a se distanciar muito da frequência natural. E aí eu tenho um princípio que é assim, não importa há quanto tempo e nem o quão longe se foi, começa a voltar. E quando a gente começa a voltar, né, que nem essa senhora que eu falei, com 97 anos, ela se conectou com um nível de energia, né, muito superior. Então, imagina ela conseguir pegar todo esse conteúdo que ela tem e ajustar, né, nessa frequência mais elevada. É um ganho, né, substancial. Né? Então, que nem diz nas Escrituras, né? Mais vale um pecador arrependido do que quem nunca pecou. Porque quem nunca pecou está sujeito a pecar mais do que quem já pecou e se arrependeu. E já sofreu alguma coisa. Não, o negócio é fazer as coisas direito, por exemplo. Né? Então, eu vejo assim que essa possibilidade, né, da gente restaurar o sentido da vida. Confiar, a gente vê assim, o que aconteceu com a pandemia? As pessoas não tinham contato com esse vital e elas se perderam. Elas ficaram reféns de autoridades assim hipócritas, né, de uma ciência, vamos dizer assim, farmacomédica, né, que é a ciência da doença, tá? Que tomaram conta da cabeça das pessoas. Tá? E elas ficaram totalmente reféns daquilo. E, através desse trabalho, algumas pessoas se tocaram, né, falando, não, espera um pouquinho, eu estou vivo, passou um ano, eu estou vivo ainda. Teve gente que falou assim, não, o que é? Espera um pouquinho. As pessoas nem conta fizeram, eles não fizeram nenhuma conta, assim, espera um pouquinho. Esse vírus tem uma letalidade XYZ, né? Morreram 500 mil nesse período, espera aí. E 3 anos atrás, quantos que morreram? Não fizeram essas contas, só ficaram
com a coisa que a mídia, né, hipócrita, nojenta, e o que fizeram com a política, né, da situação. Mas o que eu batalhei e batalho até hoje, né? Eu fiz uma entrevista outro dia num canal, aí eu falei assim, confia na força vital. Confia na força vital. Entre em contato. E o Tai Chi Chuan, assim como outras técnicas, são caminhos, são métodos da gente conectar com a energia vital. E a gente sente que é um poder superior. A vida tem dono. Pessoal, e com essa mensagem incrível, eu já vou me despedindo e agradecendo imensamente a Tito pela oportunidade, pelas palavras que foram incríveis, muitas histórias bacanas. Espero que vocês aí em casa tenham curtido também. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. Eu também faço suas palavras. Eu agradeço muito, imensamente ao Tito por aceitar o nosso convite. Está aqui levando uma palavra aí diferente, umas explicações que raramente a gente conseguiu trazer aqui no programa, né? A gente pega muito pessoal de linha marcial, que é a nossa formação, mas às vezes a gente esquece que a arte marcial também, ela vem com a sua vertente terapêutica, né? Ela é multi-aplicada, né? Então, obrigado, Tito, não é isso, Bruno? Vou fazer aqui as palavras do Tito, né? Todos nós aqui, de alguma maneira, nesse período, né, demos, né, muitas aulas online, continuamos ministrando aulas online, e como o Tito disse, o formato é virtual, mas o efeito é real. É muito legal, Tito. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, gratidão, uma honra estar diante de autoridades assim também dessa área das artes marciais. Assim, a arte marcial para mim tinha que estar no currículo escolar, entendeu? A pessoa olhar assim e falar assim, eu quero fazer essa ou essa, porque é uma coisa assim é um recurso tão especial, é uma ciência tão especial. Eu vejo assim que é uma terapia, né? Mesmo o Kung Fu, se você for trabalhar ele sem falar nada da parte terapêutica, ele traz fortalecimento para o organismo, traz foco para a mente, né? Então, é profundo. O efeito é terapêutico. Mesmo que não se utilize, né, a vertente, mas o efeito é. E traz a pessoa para essa ética também, né, desse autodesenvolvimento. Então, gratidão, sou fã já desse canal, já estou inscrito lá, tá bom? E quero fazer um convite para vocês, quero aproveitar. Hoje tem uma live, tá? Às 8 horas da noite, que eu vou fazer um curso com um amigo, um workshop falando desvendando o I Ching, tá? Nas práticas do Tai Chi Painin. Tá bom? Então, depois eu vou mandar o convite aqui para o Luciano no WhatsApp dele. São bem-vindos, tá bom? É uma coisa também que a gente está desenvolvendo que não tem em livro nenhum, tá bom? É coisa que a gente desenvolveu com o nosso trabalho. Legal. Gratidão, senhores. Saúde, paz e equilíbrio. Tito, foto final, dá um sorrisão aí. Até a próxima, obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. A gente se fala. Obrigado, Luciano. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno. Gratidão.